Hoje nós recebemos o nosso colega aqui da Casa de Jesus, o Fábio Iop, e ele vai conversar com nós hoje sobre o tema Construtores do Amanhã. Que a paz, Mestre Jesus, lhe envolva. Boa noite. Meus irmãos, é sempre uma grande alegria nós estarmos aqui com esta oportunidade de trocarmos reflexões à luz da doutrina espírita, uma doutrina libertadora, ela que nos propõe nos libertar de nós mesmos. Mas hoje nós faremos de uma maneira um pouquinho diferente do habitual. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, estou convidando a todos para que assistamos um breve vídeo que narra a história de todos nós que estamos na Terra. Ah, bendita experiência humana, as estações da vida que se sucedem. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões, em longa e ansiosa espera. Partícula, pousei, encarcerado eu era, infusório do mar e montões de sargaço. Por séculos eu fui planta, em movimento escasso,
Sofri no inverno rude e amei na primavera. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, colocando mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, e a sofrer e a chorar, para então compreendê-las. Hoje, homem que sou, pelo foro divino vivo de corpo em corpo, a forjar o meu destino, que me leve a transpor o clarão das estrelas. Porque até mesmo um dia, a condição de anjo eu hei de deixar. O poeta Adelino da Fontoura Chaves, pela via mediúnica de Francisco Cândido Xavier, narra poeticamente a história de todos nós, sem exceção. A história que se iniciou desde a nossa criação, quando saímos do seio divino e fomos colocados por Ele, na senda, no caminho do progresso, para que um dia, por mérito próprio, pudéssemos retornar aos seus braços. Mas para que a gente possa refletir um pouquinho nessa longa jornada, nessa longa caminhada, que é a nossa história, é imprescindível que nós venhamos a compreender a principal base da doutrina espírita, a base com que toda a doutrina está assentada, nada obstante outros dois tríplices aspectos, mas esse, Deus, Espírito e Matéria, é o que resume filosoficamente toda a doutrina. Deus é o incriado, é o Criador de tudo e de todos. Para Ele não existiu ontem, não existirá o amanhã. Ele é e sempre será um eterno presente. Ele é o maior modelo de amor e de caridade. Espírito é as individualizações inteligentes do princípio espiritual. É a criação inteligente de Deus. E matéria é o fluido cósmico, o fluido universal, ou redundando um pouco, o fluido cósmico universal. Porque universal deriva do latim, cósmico do grego, são sinônimos. É a matéria elementar, é a matéria primitiva. E para que a gente possa entender um pouquinho da nossa evolução, é imprescindível que a gente entenda um pouquinho do que é esse fluido universal, do que é essa substância que já foi dita por Aristóteles, do que é esse grande fluido que reflexionou Albert Einstein quando estava prestes a escrever a sua teoria da relatividade. Dada a qualidade divina dessa substância, segundo ele, a ciência não há de aceitar. Na obra Evolução em Dois Mundos, no primeiro item do primeiro capítulo, André Luiz dá o título Plasma Divino. E aqui ele faz uma síntese da presença de Deus em 3 itens. O plasma divino é o fluido cósmico, ou seja, ele é o plasma, o hausto do Criador, a força nervosa do Todo-Poderoso. Plasma todos nós conhecemos, televisão de plasma. Ou seja, plasma é um gás. A água, que a doutrina espírita muito fala no processo de fluidificação, é formada por 2 gases, hidrogênio e oxigênio. É uma representação desse fluido. Se nós pegarmos a obra Nosso Lar, aquele rio que depois se transforma numa lagoa, ela nasce na união divina. Uma representação simbólica do que é o fluido universal. Ou seja, por ele passa, caminha
tudo que for divino. Hausto do Criador. Hausto nós também conhecemos. É o sopro da respiração. Esse sopro é hausto. E o homem foi criado da Adamar, da argila, do barro. E Deus soprou nas suas narinas e fez dele alma vivente. Hausto do Criador. Força nervosa do Todo Sábio. Força nervosa é bem fácil de entender. Se você machuca o teu dedo, na mesma hora o teu cérebro manda uma mensagem. Chora. Ou seja, é quase sem distância. Se você tocar uma parte do teu corpo, o teu cérebro já recebeu a informação desta sensibilidade. Ou seja, nessa parte, André Luiz resume a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus. Deus permeia através desse plasma, desse fluido, toda a sua vontade. É por isso que para Deus não existe distância. É a força nervosa do Todo Sábio. Se eu pensar, sensibilizo Deus. É por isso que encontramos no Livro dos Espíritos a fala da espiritualidade superior dizendo que Deus ouve o que se passa no nosso íntimo. Mas de uma maneira um pouquinho mais poética. Na primeira obra que introduz Francisco Cândido Xavier no movimento espírita, Parnaso de Além Túmulo, tem uma poesia de um grande literato brasileiro, Augusto dos Anjos. E ele vai narrar para nós o que é essa matéria cósmica. Ele vai dizer: glória à matéria cósmica, a energia potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Desse fluido tudo se origina. E no seu fim vai tudo para o fluido. A estrela nasce do fluido cósmico. Quando ela morre, vai para o fluido cósmico de volta. Ele continua: sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia. 2 pontos. Teleologia é estudo dos princípios, dos fundamentos, dos objetivos. Então agora ele vai explicar para nós qual é o objetivo da matéria cósmica. Dentro da força cósmica se cria a fonte máter dos conhecimentos. Dos conhecimentos. Não é apenas da matéria que nós conhecemos. Do fluido cósmico verte o conhecimento. Aonde está o conhecimento do formigueiro? Aonde está o conhecimento do João de Barro? O conhecimento verte do fluido cósmico. É do mundo, ó ignoto, o éter divino, onde Deus grava a história do destino, dos seus feitos de amor, no amor imersos. Livro onde o Criador inimitável grava com o pensamento almo e insondável seus poemas de seres e universos. O Espírito é um poema de Deus. Nós somos um poema do Criador. Tudo que nós pensamos, tudo que nós realizamos, hoje e amanhã, estará gravado no fluido universal. Tanto em parte de sentimentos, quanto em parte de causalidade, de movimentos. Tudo está ali. Tudo gravado. Tendo essa base, agora nós podemos refletir um pouquinho sobre a nossa história evolutiva, que aqui Kardec coloca de maneira didática como espírito.
Mas lá no princípio, chamava-se princípio espiritual. Saídos da criação, do qual nós não temos nenhuma informação, e segundo a espiritualidade superior, a criação dos espíritos é dado somente ao Criador. Quando saímos do seio divino, a primeira proposta didática, fomos colocados em contato com o átomo. Mas não é o átomo de hidrogênio 1 da tabela periódica de Mendeleev. É o átomo primitivo. É um átomo que todos aqueles que nós conhecemos é na realidade uma derivação. Este átomo, ele possui uma estrutura espacial muito diferente. E é nesse átomo que o princípio espiritual inicia sua jornada de conhecimento. Lembre-se, ele é simples e ignorante. Entretanto, no seu seio, as leis morais. O primeiro passo pedagógico do Criador, aprender nas reações que acontecem de maneira energética entre as transubstanciações do elétron em contato com o núcleo atômico, na produção e na absorção de energia, toda a base para os próximos passos. Após bastante tempo, ele ali estagiando, acontece para a nossa história o que se passou nesse vídeo. Há 6 bilhões de anos, um pouquinho menos, uma grande explosão de uma estrela, e Deus convoca um Cristo chamado Jesus, para que ele retirasse da matéria daquela estrela que explodiu e do fluido universal toda a constituição necessária para a construção da Terra. Ele se faz uso de seus engenheiros. Pedagogicamente ele instrui e conduz esses engenheiros à arquitetura do nosso planeta. Acalmada as convulsões telúricas dos vulcões, dos raios na formação da Terra, verte do mar, da água morna, que começava a armazenar o protoplasma, uma geleia. E dessa geleia, no seu seio, verte o princípio inteligente, o princípio espiritual, que saído do estágio do átomo, ele agora, no protoplasma, inicia mais um estágio evolutivo no que tange ao conhecimento. É proposto para ele agora se aproximar do reino mineral, se aproximar de maneira muito íntima, para que ele aprenda agora, através das reações químicas, o processo de quimiossíntese. Ele já conhecia o processo energético vindo do átomo. Agora, um passo adiante, quimiossíntese. Ele evolui, se aproxima de uma evolução onde o mineral já não pode providenciar conhecimento a ele. Os grandes engenheiros, então, promovem o princípio espiritual a um novo estágio. Ele aproxima-se daquilo que todos nós conhecemos hoje, que é o vírus. O vírus, através da cariocinese. Cariocinese é divisão celular. Divisão do material genético, divisão celular. Ali o princípio inteligente inicia no vírus o próximo passo pedagógico. Tudo encadeado. Ele conhecia energia, conhece reação química, agora ele vai conhecer a reação molecular. A partir daí, ele vai adentrar o reino vegetal, com uma nova proposta, a de fotossíntese. Já conhece a quimiossíntese. Agora ele vai absorver a luz, juntamente com os nutrientes da terra, e aprender um processo um pouquinho maior. Dado a sua evolução dentro do reino, todos nós conhecemos aquela planta que ao tocar ela se fecha. Inicia nesse estágio a evolução que um dia desaguará no sentimento. Inicia aqui o processo psicológico
da emoção, do fechar-se em si. Um processo já de início de individualização. Ele evolui dentro do reino e chega às portas de um passo muito importante. Na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec recebe uma resposta muito profunda e complexa. Eles falam que o princípio inteligente, o espírito, hoje, iniciou o seu caminho pelo átomo e foi até o arcanjo. Ele não começou a ser átomo, ele começou pelo átomo. Portanto, ninguém aqui foi pedra, muito menos foi flor, muito menos folha de uma planta. É o princípio inteligente em contato com o reino, angariando para si informações. Essas informações lá na frente vai desaguar naquilo que todos nós conhecemos e que a doutrina espírita fala, perispírito. Todo conhecimento serve para estruturar o perispírito. Ao adentrar-se no próximo reino, que é o reino animal, algo extraordinário acontece. Os grandes engenheiros começam um processo de individualização. O princípio espiritual agora começa a ter contato com bactérias. Começa a ter contato com uma bactéria muito especial chamada Leptotrix. É uma bactéria ferruginosa, que muito curiosamente ela inicia o seu processo de alimentação presa às rochas de ferro, se alimentando quimicamente, conhecimento que ela já tinha. Quando alimentado, ele solta-se das rochas e em grandes magotes eles começam a povoar o fundo dos oceanos. Algo mais extraordinário acontece. 2 pontos fundamentais na evolução espiritual. Inicia nesse momento a reprodução sexuada e inicia também o treinamento para a morte. Porque existe um processo quase que de morte coletiva e os instrutores espirituais recolocam o princípio inteligente de volta em contato com essas bactérias. Adentra o reino animal, aí nós encontramos o primeiro estágio, o protozoário, que é o animal de uma única célula. A emissão de flagelos começa a alimentar-se de partículas. Agora então, a biossíntese, que é um progresso da fotossíntese, podendo quebrar quimicamente o alimento. Passo a passo. E mais uma proposta, que vai desaguar lá na frente, nos mamíferos, que é o início do desenvolvimento racional, do conhecimento, da inteligência. Vocês não conversam com os cachorros? Não parece que eles te respondem? Muitos animais não parece que interagem? É o passo na evolução que angaria o conhecimento, a razão. Dado 1,5 bilhão aproximadamente de evolução desse princípio espiritual, que agora é individualizado, podemos chamar então de espírito, inicia o estágio no humano, hominal, também simples e ignorante. Antes dos conhecimentos, para dar toda a alavanca, vamos assim dizer, do seu caminhar na evolução. Mas agora um pouquinho diferente, do lado moral. E ele evolui durante muitos milênios. Muitos milênios. Nós ouvimos falar dos homens primatas. Nós ouvimos falar de tantos outros. Até um ano, aproximadamente entre 30 e 40 mil antes de Cristo. Tínhamos o homem de Neandertal na Terra. Primata. Os capelinos, que são espíritos degradados de um outro orbe, que lá moralmente não estavam contribuindo para a evolução daquele planeta,
foram convidados a se retirarem daquela escola e a estagiarem agora no planeta Terra, eles começam o processo de encarnação aqui. E no primeiro processo de encarnação, algo extraordinário acontece. Uma mutação gigantesca na cadeia genética humana. Sai o homem de Neandertal e inicia o homem Cro-Magnon, que vai desaguar depois de um tempo no Sapiens Sapiens, com toda a sua estrutura. Somos nós. Essa é a nossa própria história, que queiramos ou não, é um fato. Mas a questão é que dentro desse processo de ensino, de conhecimento, nós não conseguiríamos, por si só, atingirmos um mundo puro. Não conseguiríamos atingir um estado de anjo, só com essa carga evolutiva que trazíamos. Era necessário que algo muito grandioso acontecesse de âmbito moral, para que através de um choque muito grande, muito imenso, pudesse despertar. E aí então, que há 2000 anos, Jesus aparece. Toma um corpo de carne para nos mostrar na sua conduta o próximo passo na evolução. Agora o de desenvolvimento da moralidade. E é isso que o evangelista Lucas, no capítulo 4, versículo 16, vai narrar para nós. Ele vai dizer assim: dirigiu-se a Nazaré, onde fora criado, e entrou na sinagoga, Jesus, num dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi dado a ele o livro do profeta Isaías, e ao abrir o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por causa disto me ungiu para evangelizar aos pobres, enviando-me para proclamar a libertação aos cativos, recuperação da visão aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos. Depois de enrolar o livro, devolveu ao servidor e sentou-se. Todos os olhos na sinagoga estavam fixos nele. Começou a dizer para eles: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Jesus vem trazer esse elemento para nós. Um elemento espiritual chamado amor. Perdão. Ninguém melhor do que um Cristo, do que um Espírito puro, para ensinar o amor. Ele vem e nos ensina o que é amar. Como perdoar. Mesmo ele estando na terra há 2000 anos, houveram aqueles que escolheram o Império Romano em seu detrimento. Houve aqueles que escolheram o processo de domínio perante o seu semelhante. Houve naquela época aqueles que escolheram propriedade material e intelectual, deixando a moral de lado. Nada obstante 20 séculos, há ainda aqueles que escolhem processos de domínio, de propriedade intelectual sobre alguma coisa, sobre algo, sobre alguém, ainda com a mente cristalizada há 2000 anos atrás. Mas eu tenho uma notícia para dar. Na codificação do genoma, agora na década passada, foi constatado que nós, seres humanos, guardamos 98,99% de semelhança com o chimpanzé. Nós somos 1% diferentes do chimpanzé.
E algum de nós já se pegou falando de Deus a um chimpanzé? Algum de nós já se pegou falando de mecânica quântica, de física, de astronomia para um chimpanzé? Com certeza não. Agora vocês imaginem 1% acima de nós. Será que esses espíritos que estageiam no processo evolutivo desse 1% conseguiriam dizer verdades para nós? Pois Jesus está algumas dezenas acima disso. E agora a gente consegue entender o porquê ele silenciou diante de Pilatos, quando ele perguntou: diga-me a verdade. Ele ficou em silêncio. Porque por acaso alguém naquela época, ou hoje, conseguiria ouvir a verdade? Conseguiríamos absorver essa verdade? Com certeza não. 1% de diferença. Este homem foi preso. Após Simão Pedro cortar a orelha do soldado, ele repreende Simão Pedro, instaurando na terra a lei de causa e efeito, para conhecimento moral. Ele usa dos seus poderes espirituais, cura a orelha do soldado, e se ofusca, se apaga, foi levado para a crucificação, num julgamento comprado e injusto pela vaidade humana. Foi levado ao martírio, foi levado à cruz e perdoou. Ensinou o perdão quando era assassinado injustamente. Todos nós dizemos que amamos a Jesus. Devemos aprender a respeitar este Espírito, a respeitar este grande exemplo que ele veio trazer. Porque somente um Espírito da envergadura dele conseguiria olvidar a todo mal, injustamente crucificado, e ensinar o perdão. Mas ele ainda prometeu para todos nós mais um passo na evolução. Um passo grandioso. O Consolador prometido. 150 anos atrás, um pouquinho mais. O Espiritismo vem explicar o desconhecido. Vem reviver o verdadeiro cristianismo. Vem reviver a presença de Jesus agora, não mais nos quadros, não mais nas estátuas, mas um Jesus que obra no meio do seu semelhante. Essa é a nossa proposta de hoje. É uma proposta dura, muito difícil. Porque ao mesmo tempo em que ele convoca o Consolador para surgir na terra, nós temos notícias na obra Coração do Mundo, Brasil do Mundo, Pátria do Evangelho, em que ele transfere a árvore do Evangelho da Palestina para o Brasil. E é muito interessante porque árvore em hebraico é etz, que também é tradução para madeiro da cruz. Ora, se ele transferiu a árvore, junto veio a cruz. Os sofrimentos, as angústias, o trabalho árduo, veio junto. Ele mesmo disse que o trabalho não seria fácil. Ele mesmo disse que não conseguiríamos chegar ao reino de Deus se não fosse pelo suor do nosso rosto. Ele transferiu a cruz. Para nós hoje, trabalhadores da última hora, como ele muito bem narrou na sua parábola, nos chamando hoje de trabalhadores da última hora. Aqueles que irão promover um processo de regeneração da humanidade. Mas dentro desse trabalho árduo e difícil, ele está junto de nós. Nós somos permeados pela matéria, pelo fluido cósmico universal,
Deus nos permeia. Jesus nos dá as mãos. Paulo, na obra Paulo e Estevão, vai narrar para nós, em meio a lágrimas, o quão difícil é esse trabalho. Mas mesmo difícil, o quão salutar e prazeroso é caminhar com Jesus. Em meio a lágrimas, ele diz assim: Deus, meus irmãos, é mais belo nos dias trágicos. Quando as sombras ameaçaram o caminho, a luz é mais preciosa e mais pura. Nestes dias de sofrimento e morte, quando a mentira destronou a verdade e a virtude foi substituída pelo crime, lembremos de Jesus no madeiro infamante. A cruz tem para nós outros uma divina mensagem. Não desdenhemos o testemunho sagrado quando o Mestre, não obstante máculo, só alcançou neste mundo batalhas silenciosas e sofrimentos indefiníveis. Neste mundo, estamos em uma frente de combate incruento, trabalhando pelo triunfo eterno da paz do Senhor. Não esperemos, portanto, repousar no lugar do trabalho e dos testemunhos vivos. Da cidade indestrutível da nossa fé, Jesus nos contempla e balsamiza o coração. Caminhemos ao seu encontro, através dos suplícios e das perplexidades dolorosas. Ele ascendeu ao Pai, do cimo do Calvário. Nós lhe seguiremos as pegadas, aceitando com humildade os sofrimentos que por seu amor nos foram reservados. Porque depois de Jesus, meus irmãos, que foi para a cruz, martírios dos sentimentos cristalizados no coração são medalhas, são verdadeiros troféus. Ele não pede que nós regeneremos uma multidão. Ele pede que nós venhamos a plantar uma pequena semente no coração do semelhante. A semente da bondade, da mansidão. A instruir ele na paciência, na benevolência. Mas dados muitos séculos depois de Jesus, o que fizemos nós? Quantas armas construímos para destruir o nosso semelhante? Sempre nesse audacioso, angustioso poder de domínio perante alguém, perante uma pequena parte da civilização. Construirmos armas que só matam mulheres. Construímos um robô que vai a Marte para examinar as substâncias do solo, que vertem do seu solo. Mas somos incapazes de matar a fome das lágrimas que vertem do nosso solo. Que vaidade é essa que nos cegou há tanto tempo? E que através desses grandes desencarnes coletivos, dessas dores inimagináveis, nos chama ao despertamento. Está na hora do trabalho, mas não mais o trabalho de apenas dizer que amamos a Jesus. O trabalho de respeitar a esse que se doou por completo para todos nós. A este sim, que é o grande mestre e que devemos seguir por guia e por modelo. Porque a nossa regeneração virá com a regeneração da humanidade. É o que Irene, que assina com o pseudônimo de Cáritas, na sua famosa prece, disse: um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Não é um individual, é a humanidade no mesmo tom, na mesma nota musical. Porque as trevas da meia-noite se chegaram. A escuridão está à nossa volta. Somos a pequena luz
que está iluminando. Somos sim, indiscutivelmente, os trabalhadores da última hora. Nada obstante nos encontrarmos nos movimentos religiosos, buscando um processo de autoencontro e um processo de enxugamento de lágrimas. Mas tenhamos a verdadeira compreensão da responsabilidade de trabalhar com Jesus. Porque chegará o dia que entraremos na regeneração. Nós olharemos para trás, olharemos a nossa própria história gravada no plasma divino. Todos os nossos passos, todas as nossas lágrimas ali, narradas diante dos nossos olhos. Porque não se engane, desencarnar não é virar inteligente. É apenas uma porta bem grande para a nossa própria consciência. Ou seja, para lermos a nossa própria história. Chegará o dia em que entraremos no reino de Deus, neste mundo, onde andaremos realmente de braços dados com Jesus e louvaremos todo este processo evolutivo e reconheceremos a grandiosidade do Pai que quis que a evolução fosse obra de parceria, porque se Ele quisesse, Ele teria nos feito anjos, mas Ele quis que fosse de parceria, de troca, de experiências, porque o mesmo átomo que você respira hoje, que veio da explosão da estrela, é o átomo que o teu semelhante respirou ontem ou antes de ontem, que será o átomo que o teu próximo vai respirar, quem sabe amanhã. Sempre num processo de parceria, de troca. Mas não nos esqueçamos, o trabalho é difícil, doído, mas Jesus está conosco. E eu encerro com Paulo, em sua carta aos Romanos, narrando com toda a sua emotividade o quão belo é trabalhar e reconhecer o trabalho com Jesus. Porque amanhã o dia vai raiar. O dia onde o sol da imortalidade penetrará em todos os corações e teremos sido peças chaves e importantes para este mundo que está chegando. E depois disso, depois de tudo isso, o que nos resta dizer? Se Deus está conosco, quem estará contra nós? Quem nos separará do amor do Cristo? A tribulação? A angústia? O sofrimento? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Porque está escrito, por sua causa somos postos à morte todo dia. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem as profundezas, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Jesus. Muito obrigado. Nós que te agradecemos, Fábio, pela riqueza de tantas informações que nos trouxe hoje. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou,
seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.